Hoje a nossa convidada é a Karina Andrade, treinadora comportamental, formada em hipnoterapia, psicoterapia e programação neurolinguística, PNL. Atua com treinamento corporativo, liderança, oratória, coaching de carreira e executivo e fundadora do projeto Um Minuto Conta. Seja bem-vindo a mais um episódio do seu Ladycast. Comigo, Daiane Gonçalves. Hoje nós abordaremos o tema comportamento humano. Como que as nossas atitudes moldam resultados pessoais e profissionais. Conforme anunciado, nós estamos com a Karina Andrade. Karina, seja muito bem-vinda, ao nosso podcast. É uma honra para a gente receber você aqui, principalmente para falar do comportamento humano. Tem tantas lacunas aí para a gente preencher, tantas curiosidades para a gente sanar. Eu gostaria que, primeiramente, você fizesse um resumo, explicando um pouquinho da sua trajetória. E Daiane, boa noite, tudo bem? Eu agradeço muito, o convite, poder estar aqui, compartilhar um pouco, com vocês. E a minha trajetória é até bem interessante, assim, pela área que eu trabalho hoje, Aos 16 anos eu já queria fazer psicologia, então eu sempre gostei da área. Porém, o que eu até falo muito para as pessoas, sobre os crachás, que as pessoas gostam de colocar crachá na gente, E na época um amigo meu disse para mim assim, olha, psicologia não é para você. Você não vai dar conta, Eu era muito ali dentro da igreja, ele falou assim, na hora que as pessoas falar que Deus não existe ali, você vai bater de frente, não vai, desiste. E eu realmente peguei esse crachá, como se fosse meu, e realmente eu desisti. Passados anos, tentei fazer administração 2 vezes. Entrei para a faculdade, saí, larguei. Eu não tinha brilho nos olhos, naquela área. Passado um tempo, entrei de novo para administração, eu tentei, mas nada foi para frente, eu acabei desanimando, desistindo. Não teve uma conexão, então? Não, meus olhos não brilhavam, Depois eu tive uma empresa de brindes e nela eu trabalhava 24 horas por dia. Vou ser bem sincero com você, não tinha tempo nem para gastar o que eu ganhava, Daiane. Imagino. E ali meu esposo falava assim, tem alguma coisa de errado, você esconde alguma coisa, você tá fugindo de alguma coisa, E eu falava assim, realmente, eu vou ter que procurar. Veio a pandemia, aí eu não tive escolha, Fui procurar, fiz meu primeiro treinamento de inteligência emocional, de coach, mentoria, e ali minha cabeça deu um boom, assim. Nunca mais vou desistir do que eu quero, e dali eu não parei de estudar mais, Tanto que eu estou finalizando uma faculdade agora de mentoria e coach, e já entrei em outra de psicanálise. Então, assim, não dá para parar de estudar uma coisa que realmente você ama, igual é o meu caso, Eu amo muito o que eu faço. Muito bom, incrível, incrível. A hora que você estava falando, eu me recordei da frase que eu ouvi de você quando eu te conheci, algumas semanas atrás, que você falou assim, o impossível, às vezes, são as pessoas que colocam na gente, E a gente acredita, Sim. Muitas vezes o impossível que o outro nos coloca diz respeito a ele, não a nós. Isso mesmo. E quando você falou essa frase, me marcou tanto, mas tanto, que eu falei assim, gente, mas que espetáculo. Aí eu falei, eu preciso estender minha conversa muito mais com ela, porque eu sei que tem muita coisa boa para me tirar dali. Foi incrível, foi assim, uma virada de chave essa frase sua, tanto que outro dia eu repliquei ela lá na rádio. E já comentei com vários outros amigos, falei assim, a Karina fala essa frase e tem tudo a ver. E falo com as pessoas, porque realmente mexeu muito comigo essa frase sua, Karina. Repetindo ela, quando alguém fala que você não pode, o limite é dela, não seu, Exato. E a gente não pode ficar pegando. Eu fui uma pessoa que já peguei muitos crachás, de muitas pessoas, até aprender que a vida é uma só, Daiane? A gente está desperdiçando ela com coisas que os outros querem que a gente vive, E isso acaba travando a gente muito, A gente cria medos que às vezes nem são nossos. Na maioria das vezes. Quando você falou, eu comecei a raciocinar nessa minha jornada aqui com o Ladycast, na minha jornada com a comunicação, embora seja algo que eu também já tenho um processo, uma caminhada, era algo que eu não me arriscava. Eu tinha medo, tanto pelos limites que os outros colocavam em mim, não tanto pelos meus próprios. Porque a confiança de saber que eu sou capaz, que eu posso chegar mais, me dedicando, estudando, adquirindo conhecimento, isso eu tenho certeza que eu consigo. Mas as pessoas às vezes me limitavam tanto, por receio, não sei, pais, eu acho que às vezes por medo, acaba também limitando a gente. Medo, não sei, da gente se frustrar, de sofrer. Então, eu
ficava me bloqueando de atingir os meus objetivos. E quando você falou essa frase, assim, me tocou profundamente. E aí, Daiane, não só você, né, ficava travado. Quantas pessoas, você Sim. que tem a comunicação em suas mãos, quantas pessoas você poderia estar colaborando para elas crescer e acabava, então, não travando só você, mas muitas Verdade. outras pessoas que poderiam te ouvir, né? Verdade. Olha, tá vendo um outro ponto que eu não tinha analisado ainda. Tá vendo? O nosso podcast de hoje, o nosso episódio promete muito. Se você tá acompanhando por aqui, já aproveita. Se for pelo YouTube, se inscreve, deixa o like, compartilha, ativa o sininho das notificações para sempre que sair um episódio novo você estar atento, ficar a par para poder vir e conferir conosco. E também, se você está ouvindo ou nos acompanhando pelo Spotify, não esquece também de seguir, de favoritar, de compartilhar com seus amigos. Afinal de contas, informação útil que agrega é sempre muito bem-vinda. Então, merece muito ser compartilhada, tá? Conto com vocês. Karina, me conta uma coisa. Falando aí do comportamento humano, vamos entender primeiramente como que é explorar esse comportamento humano, como que a gente pode influenciar as decisões e relações, mostrando aí autoconhecimento, transformando as atitudes das pessoas. Mas primeiro de tudo, me explica, o que faz um treinador, uma treinadora comportamental? A gente auxilia as pessoas a encontrar os pontos cegos, né? Então, no meu caso, no seu caso, o que que era aquilo? Era um ponto cego que a gente muitas das vezes não conseguia ver, né? E a gente estava travado ali. Então, a gente consegue ajudar as pessoas a encontrar esses pontos cegos que estão impedindo elas de ir além e realmente ressignificar, né? A nossa mente, ela pode ser ressignificada quantas vezes a gente quiser e tudo é treinado, né? Então, você tá ali hoje, às vezes, não, eu não dou conta, vamos mudar o treino? Eu consigo. E aquilo ali, se você trabalhar, você consegue os objetivos que você está buscando. Então, o meu trabalho é esse, né? Ser treinadora comportamental é isso. É identificar esses pontos das pessoas e auxiliar elas a virar o jogo. E quando foi que você, assim, parou, lidou às vezes com alguma situação e falou, não, eu quero trabalhar com isso? Já que você teve esse processo aí, inclusive de tentar em outras áreas, se destacar, trabalhar, ter esse brilho nos olhos, conforme você falou, que se identificasse. E você parou e falou, não, eu quero trabalhar com a parte humana. Quando eu fiz esse treinamento, eu lembro que na época estava na pandemia, né? E era até meu aniversário, eu falei com meu esposo, é o meu presente que eu quero dar para mim. E o treinamento era online, porque a gente, né, tava preso, Sim. mas eu sempre fui uma pessoa muito assim, Daiane, se é para fazer, não tem problema se é online ou presencial, eu vou fazer até o final e realmente vou me dedicar. E ali eu falei, se é isso que eu quero. Como eu pude passar tantos anos, sabe, largando, porque se eu sempre, não tem jeito, eu já sempre tive um olhar assim de ajudar as pessoas, de identificar esses pontos cegos, desde a adolescência ali no grupo de jovens eu já consegui identificar algumas coisas. E sempre li muito sobre psicologia. E aí, naquele momento que eu fiz o treinamento, eu lembro que meu esposo chegou e eu falei, isso aqui não dá mais. Agora é essa área que eu vou trabalhar e seja o que for, vou começar do zero, porque aí eu já, né, igual você tá falando, já tinha uma carreira, eu falei, não tem problema, eu vou largar, mas é essa área que eu quero trabalhar. E teve alguma situação, algum desafio que você lidou ao fazer essa transição aí, né, de carreira? Teve, porque a gente estava na pandemia e a empresa, querendo ou não, eu trabalhava com brindes, ela continuei com algum faturamento, mas muito baixo em relação da quantidade que eu tinha, né? Porque eu trabalhava e meu foco era festa, que foi o primeiro a parar e o último a voltar. Um dos primeiros setores a ficar paralisado e o último a voltar, realmente. E eu lembro que na época eu cheguei pro meu esposo e falei assim, eu quero fazer a formação. E na época era R$8.000, mas 8 mil era muito dinheiro para quem o faturamento estava parado, né? E aí eu lembro dele... O mundo em crise, né? E o mundo em crise, e não sabia nem o que ia virar, né? Exato. A gente também tinha um estacionamento fechado, tal, e meu esposo tirou o cartão, eu lembro direitinho, ele falou, se é seu sonho, toma. Aí eu até arrepio de lembrar, né, assim, e aí eu falei assim, mas como... Maridão parceiro, hein? Ele é parceiro. Eu falei, mas como que a gente vai pagar? Ele falou assim, o como vai aparecer. Se esse é seu sonho, toma aqui, não desiste do seu sonho mais. Você já desistiu durante anos, agora tá na hora de você correr atrás. Então, foi a minha primeira formação que eu fiz e teve essa dificuldade para pagar, vou ser bem sincero com você. Mas a gente conseguiu, graças a Deus.
Na parte de transição foi tranquilo para você, de deixar a administração e entrar nessa parte humana, psicológica? Foi. Eu confesso que eu vendi a empresa de brindes há 2 anos atrás, né, agora em novembro faz 2 anos. Então, assim, eu continuei, fui diminuindo a quantidade de brindes, né, depois que a pandemia passou, eu fui diminuindo ali a quantidade e dedicando a essa outra área, né, a área de humanas. E aí, quando eu tinha plena confiança, agora tá na hora, eu vendi a empresa de porteira fechada, até meus celulares levaram, assim, com chip e tudo, porque realmente foi uma virada, né? Falei assim, isso aqui eu não quero mais pra mim. Karina, nessa mudança que você fez, eh, posso dizer que essa descoberta foi tanto para as pessoas que você passou a auxiliar, quanto para você? Nossa, pra mim mais ainda. Pra mim mais ainda. Porque o autoconhecimento, ele é, sim, libertador, sabe? Então, eu comecei a ver, quem me conhece hoje, me viu lá atrás, fala assim: "Você não é a mesma pessoa". Eu era uma pessoa extremamente estressada, eu era uma pessoa muito ciumenta, sabe? Nossa, eu tinha um monte de coisas, ainda tem defeitos, né? Mas assim, eu consegui quebrar muitos. E aí eu comecei a ver que aquilo ali era falta de confiança em mim mesmo, né? Que era falta de conhecer mesmo. Por que que eu faço isso? Por que que eu estouro? Por que que eu ajo assim? E eu consegui ir melhorando isso, né? Meu marido às vezes brinca e fala assim: "Não, não tem graça nem brigar com você mais, porque você não leva pra frente, né?" Então, realmente, por conta do autoconhecimento, porque eu entendi por que que eu era daquela forma, né? Perfeito. Então, assim, pra mim, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu ouvi isso alguns dias atrás, de antigos patrões. Eu tive a oportunidade de encontrar com eles num evento, eles falaram assim: "Gente, olha, ela trabalhou comigo e agora é locutora da rádio, tem podcast, fala e comunica". Eles brincaram, falaram Aham. assim: "Lá na empresa ela ficava caladinha, mal abria a boca". Não imaginava que ela ia vir falar, trabalhar desse jeito com comunicação. Já os meus colegas na época da escola, quando me veem trabalhando com comunicação, falam: "É a sua cara, era isso aí mesmo que você tinha que fazer". Olha Porque você. ele, né, me pegaram ali naquele processo de jovem, de adolescente, onde os sonhos da gente tá muito latente, a gente tem uma coragem para enfrentar o mundo e enfrentar tudo. Então, assim, eu não estava ainda tão tolhida de tantos limites das pessoas, Aham. né, eu tinha uma coragem para fazer tudo. Então, Olha. assim, eles já tinham conseguido ver esse lado. Mas eu achei muito interessante, falei assim: "Olha, como que realmente o ser humano, a gente muda em muitas fases da vida, né". É. A gente nunca é a mesma pessoa, nunca mantém uma essência, eh eh, como que eu digo? Essência, na verdade, a gente mantém, né, mas eu quero dizer no sentido assim, a gente nunca tá com a mesma personalidade, às vezes, Uma né, versão, a mesma versão, a gente está sempre mudando, né. Eu achei isso muito interessante, falei assim: "É, realmente, tá sendo um progresso para mim também". Nossa, e isso é fantástico, né? Porque a gente consegue, igual no seu caso, você conseguiu tirar a Daiane pra fora, né? Sim. Que acabou ficando escondida ali no casulo e realmente foi florescer, foi brilhar. E tem algum mito, por exemplo, em relação, o desenvolvimento comportamental, algo que seja comum das pessoas acharem? Olha, tem vários, mas vamos falar da hipnose, que é o maior, assim, né? Sim. As pessoas rotularam a hipnose como. Lembra aquelas hipnose de palco? Que você come Sim. uma cebola e acha que está comendo uma maçã, né? Então as pessoas rotularam isso e acreditam que a hipnose. Nossa, se eu for no hipnólogo, ele vai tomar frente da minha vida, ele vai tomar o rumo da minha vida. E é totalmente o contrário, né? Uma sessão de hipnose, o que que ele traz? Porque o que que acontece? A gente tem um monte de trauma, de crenças que a gente traz desde a gestação, né? E aí, o fato a gente não muda, mas a forma que a gente olha para o fato, esse vai ser o detalhe, né? Sim. Se a gente vai deixar aquilo acabar com a nossa vida ou se a gente vai aprender com aquilo. E a hipnose é isso, simplesmente é mudar o seu olhar diante daquele fato. Porque às vezes aconteceu alguma coisa que você era criança, então você tem aquele olhar de criança ainda, aquele medo. E aí você passa a olhar como um adulto, né? Como uma pessoa totalmente numa versão diferente. E aquilo ali para de te amedrontar. Então, o mito maior é a hipnose, o medo da hipnose. Então, e puxando para esse gancho aí da hipnose, tem a ver com alguma coisa mística? Igual tem gente também que acha que puxa muito para um lado místico, espiritual. Alguns acham que a pessoa vai ficar em transe, né? Depois não vai nem lembrar. Mas se o objetivo é a pessoa trabalhar um comportamento, ela tem que estar
consciente, certo? A hipnose é totalmente consciente. Você lembra de tudo ali que aconteceu. E o que a gente faz é isso, é te levar naquele momento que está te atrapalhando, né? E fazer você ver ele de uma forma diferente. É só isso. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com, nossa, você vai sair ali, né, de si, ali, nada a ver. É um processo de, vamos dizer assim, de auxílio para a pessoa enxergar a dificuldade dela e traçar um caminho para ela superar aquilo. É isso. E é totalmente consciente, né? E ali a gente vai trabalhar o seu inconsciente? Vai. Porque muitas das vezes você não conhece os seus medos, você não sabe o porquê. Às vezes você tem medo, mas você não sabe nem da onde que tá vindo aquilo ali. Né? Então a gente vai buscar essas respostas para que você possa ver de uma forma diferente. Então o primeiro passo é ter clareza e entender o porquê daquele sentimento que você tem. Sem clareza não tem como você sair daquilo ali. Verdade. Né? Você está num problema, mas você não conhece o problema, como é que você vai resolver? Não tem como. A gente precisa dessas questões para conseguir analisar um todo, né? Ao todo. E a hipnose, ela é muito eficiente na terapia por conta disso. Né? Porque ela te traz, ela consegue trazer, mesmo que às vezes você não lembre para contar, no seu inconsciente é como se a gente plantasse uma sementinha ali de uma forma diferente, que você vai começar a ver de uma forma diferente. Então, a hipnose ela é uma ferramenta muito importante na terapia que traz resultados mais rápidos. Entendi. Me conta uma coisa, teve alguma situação inusitada, ou engraçada, ou marcante nesse seu processo de treinamento comportamental? Olha, eu vou falar do meu esposo novamente, né? Opa! Quando eu formei, e a formação teve ali também, a gente teve a parte prática, mesmo que online a gente teve atendimento, né? E ali tinha profissionais analisando nosso atendimento, mas nada do que você fazer seu primeiro atendimento sozinha, sem saber que ninguém tá te analisando, né? A responsabilidade é muito grande. E eu lembro que meu esposo falou assim, eu quero que você me atenda. Eu falei assim, beleza, eu vou te atender, mas você vai esquecer que você é meu esposo, né? Porque como profissional eu precisava de ter essa postura. Daiane, ele fez tudo que você imaginar pra fazer eu rir, sabe? Ele fazia palhaçada, tipo assim, pra me atrapalhar. Só que como eu te falei, é um propósito de vida e eu estava tão ciente, assim, do que realmente eu estava fazendo. Gente, aquilo para mim não foi nada. Sabe quando a pessoa, assim, tenta fazer as coisas e no final ele perdeu a graça. Ele falou assim, Nu, você vestiu mesmo assim, realmente você conseguiu esquecer que eu sou seu esposo. E aquilo ali foi muito bom, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu vi que eu estava preparada, né? Mas foi engraçado, assim, depois eu olhar e falar assim, nossa, pô, por que você tentou me atrapalhar tanto, né? Por que você tentou fazer isso o tempo todo para me atrapalhar? Mas foi bom que ele não conseguiu e me deu mais autoridade, assim, de eu ver se eu tô pronta. Ótimo. Eu posso atender outras pessoas que eu tô pronta. E teve algum impacto de alguma pessoa que você atendeu e a pessoa voltou para te agradecer, contando os resultados, que mexeu com você? Nossa, aí são muitas. Eu ia falar isso, deve ser várias pessoas. Aí são muitas. Uma frase sua já me impactou de uma forma assim gigantesca. Imagina, né, todo o processo junto com você. Aí eu vou pensar aqui uma que mais assim... vamos falar aqui de empresas hoje que existem em Divinópolis, né? O Apoio Útil, não sei se você já ouviu falar, é uma empresa que faz cinta. E ela, quando ela chegou na primeira aula com a gente, ela já tinha o dom, né? Ela já trabalhava com costura, ela já tinha esse projeto, mas ela não tinha tirado ele do papel ainda. Ela não sabia o quê? O ponto cego, né? Que estava impedindo ela. E ali eu lembro que na hora ali ela deu um tapa na mesa, tipo assim, eu dando o curso, ela deu um tapa na mesa e eu olhei assim, ela falou assim, não acredito, já descobri o que é. E ali ela conseguiu virar essa chave, porque assim, às vezes, Daiane, por que é importante até as pessoas assistir o podcast inteiro, assistir uma palestra inteira? Porque às vezes é uma frase que vai mudar a vida da pessoa, né? Então, não é ao todo, não, eu fiquei ali 2 horas, mas às vezes o que você precisava era de meio segundo, e é aquilo ali que vai fazer diferença na sua vida. E foi quando ela se descobriu, hoje ela é né, já tem uma empresa, tem vários representantes, é uma empresa que ela já até, gente, perdi a palavra, quando é... Referência? Referência, mas não é isso, que ela já patenteou a marca dela. Que legal. E ela vende para todos os lados. Então, assim, e toda vez que ela me vê, ela fala assim, Karina, eu não sei como te agradecer o que você fez na minha vida, né? Porque realmente ela queria fazer essa transição de carreira
E faltava coragem, tinha aquela travazinha ali. E hoje ela é referência. Que legal. Esse era o seu propósito mesmo, né, Esse Karina? era. Nossa, e assim, eu sou muito feliz. É muitos depoimentos que eu tenho, sabe? E é o que me faz, é igual eu falo com meu esposo, é o que faz cada dia eu ter mais certeza de que eu tô no lugar certo, que eu tô na área certa. Eu falo que essa satisfação que a gente deriva de ter essa sensação de que é isso que eu tô fazendo, é o que realmente eu tinha que estar fazendo, de estar Aham. no lugar certo, não tem preço. Sei não. Não tem nada assim, ainda que chegasse e falasse assim, eu te pago tanto pra ter essa sensação sua, me estima um valor. Não dá. Não. Daiana, eu já devolvi dinheiro para cliente, porque. E a pessoa chegou a falar para mim assim, mas eu estou te pagando. Eu falei assim, mas não é só sobre o dinheiro. Porque é um processo que, se você não fizer sua parte, também não tem como eu te ajudar. Sim. Né? Eu falo, gente, eu não sou milagreira, eu conheço as ferramentas que a gente precisa, mas o meu cliente também tem que fazer a parte Exato. dele. E ali eu já cheguei a devolver dinheiro para cliente, tipo assim, olha, eu não vou te atender. Porque a gente programava fazer alguma coisa e a pessoa ela nunca estava satisfeita, assim, ela nunca fazia o que precisava ser feito, não é satisfeita, E a ela evolução não vem, né? não vinha. Falei, não, você vai me pagar e vai falar que não funcionou e realmente não vai funcionar, porque não é Fora o em dinheiro. contraste o desgaste também que geraria pra você, né? Porque não é o dinheiro que vai fazer funcionar, né? É o que você está falando aí nessa área. Eu tenho certeza hoje que eu poderia trabalhar em qualquer área, que eu nunca ia ser, tipo assim, sentir essa satisfação que eu tenho hoje. Ai, que legal, muito bom ouvir isso. Me conta, como que o comportamento humano, ele influencia as nossas relações, por exemplo, no trabalho, na vida pessoal? Principalmente levando em conta, né, Karina, que a gente foi feito para viver entre pessoas, né? Então a gente nunca tá só. Na verdade, a solidão é uma coisa que eu acho que dói muito no ser humano, porque a gente não foi feito para ficar sozinho. Então a gente tá ali sempre tendo relações com as pessoas, né? Tendo contato com as pessoas. Como que esse comportamento impacta nessas relações de modo pessoal, profissional? Todos nós, Daiane, temos diversas versões, né? E todos nós temos várias feridas não curadas. Então, quando a gente busca essa clareza de entender, de nos conhecer e mudar o nosso comportamento, pelo menos a gente vai conhecer, opa, o que que dói em mim? E vai ser diferente quando a Daiane, por exemplo, vier botar o dedo nessa ferida. Porque às vezes você vem e fala alguma coisa comigo sem a maldade, tipo assim, não foi por mal, para querer acabar comigo. Só que aí você fala alguma coisa, eu estouro em cima de você, seja meu cônjuge, seja meus filhos, né, os filhos, ou Sim. seja, no trabalho. Só que, na verdade, eu não tô com raiva, não é da Daiane. Eu tô com raiva da dor, aquilo que tá doendo, mas é que é lá de trás. Você só me relembrou daquilo ali. Então, quando você tem essa clareza e consegue mudar esse comportamento, você já sabe. Na hora que aparecer aquela dor de novo, porque ela vai aparecer. Não adianta a pessoa achar que ela não vai aparecer, porque ela vai. Ela está programada ali na nossa mente, e a nossa mente, o que é o trabalho dela? É executar. Então, ela vai te levar a passar por aquelas mesmas situações. Então, quando isso acontecer, se você se treinar, você vai estar muito mais preparado e não sair derrubando em cima de uma pessoa que não tem nada a ver com o seu problema. É interessante você falar isso. Eu vivi uma situação um tempo atrás e tinha uma pessoa em específico que me tirava do eixo. Aham. E eu, assim, chorava, frustrada, ficava assim, mas não é possível, o que que eu fiz? Não sei o quê. Aí eu parei e falei, não, opa, peraí, não. O que que eu fiz? Não. O que que eu tô deixando de fazer? Por que que a atitude dessa pessoa tá me afetando tanto? O que que, às vezes, a atitude dela tá doendo em mim, que possa tá ligado com alguma outra coisa? E eu fui fazer essa análise que você falou, né? Eu fui observar, tentar ver o que que era. Aham. E conversei isso com o meu psicólogo. Quando eu expliquei para ele, contei o que que tinha acontecido, e falei, ó, eu passei a tentar meditar na situação e ver por que que a atitude do outro estava me doendo tanto. E estava tendo tanto impacto, se às vezes era uma coisa assim, que em outras pessoas não tinha aquele impacto. Uhum. Aí ele foi me ajudando a raciocinar, né, me lapidando ali, e eu cheguei à conclusão do que era e por que que eu estava sentindo aquilo. E como você disse, gente, a gente ter esse conhecimento é libertador. Hoje eu consigo conviver com essa pessoa de uma forma tão tranquila, que outras pessoas ao meu redor, quando vêm, falam assim: engraçado, você tá convivendo bem com a fulana, né?
Falei, não, é porque as atitudes dela já não tiram a minha paz. Porque eu descobri Nossa. o que me tirava do eixo. Não era ela. E por isso que o É primeiro incrível passo mesmo. é isso, é ter clareza. Se você não sabe, é igual eu falei no começo, se você não sabe com o que você está lidando, como é que você vai resolver o problema? Sim. E quando você se conhece, aí acabou, né? Igual nesse caso. E o tanto que isso é libertador, o tanto que hoje você tem uma Nossa, vida a mais saúde leve. nossa, o tanto que agradece. Gente, eu tinha dor de estômago, dor de cabeça quando eu encontrava com essa pessoa. O meu corpo sentia aquilo que minhas emoções estavam reprimindo, né? Aham. Que eu não estava conseguindo entender. E assim, eu me tornei outra pessoa. E tem gente que às vezes fala que, assim, diminui às vezes o benefício de uma terapia, né? De um psicólogo, de um psiquiatra mesmo, de uma treinadora comportamental, acha que não vai surtir efeito. Mas assim, é incrível o tanto que muda realmente a nossa visão para as coisas, o nosso comportamento diante das coisas, das pessoas, e o tanto que é benéfico. É. E eu vejo, Daiane, que a pessoa ela tem que procurar outros recursos. Porque às vezes, num profissional que ela foi, e não é que ele seja ruim, mas ele não conseguiu, a pessoa não conseguiu se identificar Sim, e não conseguiu resolver aquele problema. Procura outro profissional. Entendeu? Uma hora você vai encontrar alguém que foi o que verdade. aconteceu comigo. Eu passei com diversos profissionais. Eu me encontrei no coach, que para muitas pessoas, as pessoas criticam, né? O Sim. coach ficou muito queimado depois de muitas pessoas entrarem nessa área por conta de dinheiro mesmo. Realmente Infelizmente, por uns ruins, os bons acabam levando a fama, né? acaba. Então, assim, mas o que resolveu o meu problema foi ali. Então, quer dizer, a gente não pode generalizar que é Exato. ruim. Né? Porque para algumas pessoas foram a virada de chave. Então, se não deu certo numa área, não deu certo com psicólogo, com terapia, procura outros profissionais, sabe? Não desiste no primeiro. Por quê? A vida daquele profissional vai continuar. O Exato. problema é com você. Você tem que encontrar a solução para você mudar de vida. Não, isso que você falou faz tanto sentido pra mim, porque assim, é igual um médico, né? Às vezes, vou dar um exemplo, uma ginecologista ou um ginecologista, você não cria identidade com ele. Aí quando você muda, encontra outro que já tem essa identificação, você faz o tratamento, é até mais fácil para você aceitar alguma sugestão, alguma Aham. orientação, algum tratamento, porque você criou esse vínculo com aquela pessoa. Né, não quer dizer que o profissional tá errado, é simplesmente não bateu mesmo, acontece. É. E acontece, igual você falou, em todas as áreas. Sim, Né? Então a gente tem que procurar o que a gente se sinta bem também, né? exato. Principalmente com a mente, porque a gente vai ter que às vezes não, a gente vai ter que falar das nossas dores, a gente vai ter que falar daquilo que a gente, muitas das vezes a gente tenta esconder, que a gente não quer que ninguém saiba, e vai ser um momento que a gente vai ter que se abrir. Então precisa ser uma pessoa que a gente confia, né? Porque senão não vai funcionar. Com certeza. E qual o momento que essa, mudança de comportamento, ela dá essa virada de chave na vida das pessoas, você acha, assim? Quando ela encontra clareza do que é o problema. Enquanto ela não buscar a clareza, ela não consegue mudar. Vale isso também para a pessoa entender a clareza de quem ela é, do objetivo dela? Sim. Que ela começa a se encontrar. Eu falo assim que, outro dia mesmo conversando com a doutora Daniela Gontijo aqui, que é Aham. psicóloga, né, a gente falando sobre o Setembro Amarelo. E ela falou essa frase, que uma vez que a pessoa ela encontra o objetivo, ela tem propósito de vida. Então, às vezes, eu vejo isso, algumas pessoas estão perdidas mesmo, né, não Muitas se pessoas conhecem, não têm esse objetivo de vida, não encontram esse propósito, e sim, simplesmente levam a vida por levar. passam por ela, né. É, Muitas pessoas, Daiane, você pode ver, o avô era advogado, o pai é advogado, o filho é advogado, sabe, vai tipo seguindo, vou falar agora do profissional, vai sim, seguindo aquilo ali como se, tipo assim, é o meu destino, já parece que nasce destinado àquilo ali, né. E as pessoas não encontram esse propósito, porque muitas das vezes na correria, elas não param para buscar essas respostas. Espera lá, quem que eu sou? Porque a partir do momento que você se conhece, você não aceita mais crachá de ninguém. Se verdade. você se conhece, sabe o seu potencial, alguém chegar e falar assim: "Você é feia", você vai pegar aquilo pra você? Não, mas se você tá mal, qualquer coisinha que alguém falar, você vai aceitar. Exato. E foi uma das coisas que quando você disse a frase, né, pra mim, a questão dos limites, né, do impossível, que o outro às vezes, desses crachás que as pessoas colocam na gente, me fez pensar muito na minha mãe.
Muitas das vezes a minha mãe colocava determinados. Outro dia mesmo eu conversando isso com ela, eu falei, mãe, tanto em mim quanto nos meus irmãos. Mas como eu era a única mulher, Aham. então assim, era muito em mim. E eu era mais velha. Ah, Sou a filha mais velha. Então, assim, aí era muito assim, você não dá conta, você não pode, é só até aqui. Mas muitos dessas travas era a representatividade dela, né? Aquilo que ela tinha medo de arriscar, de ousar, pelas tentativas também que ela fez e que não deu certo. Então, assim, ela não queria aquilo pra mim, uhum. né? Fora outras questões, né, que eu falo hoje como mãe, eu entendo ela muito mais. Porque se a gente pudesse, realmente, eu acho que a gente criava uma bolha de proteção e colocava o filho lá dentro. Criava. É muito doído, né? A gente vê o filho da gente chorando, sentindo dor, sofrendo, triste. É algo realmente assim que dilacera. É o viver realmente ter o coração fora do peito, igual as pessoas, É. né, costumam dizer. Então dói muito. E a gente tenta realmente cercar e proteger as pessoas que a gente ama. E às vezes faz isso limitando essas pessoas. Sem perceber muitas das vezes, né? Muito, não, sempre, né? E eu falo, às vezes o pessoal me procura e fala assim aqui, mas aconteceu isso com meus avós, aconteceu com meus pais, e isso a gente sabe, vai repetindo. E fala assim, então tá na hora de colocar um ponto final, né? Então aquilo que veio trazendo precisa acabar em alguém, porque senão você vai passar para o seu filho, vai passar para os netos, e aí vai passando Sim. por gerações. Então, se realmente está incomodando, vamos parar, vamos ser nós os responsáveis por Exato. colocar um ponto final nisso. Quebrar um pouco desses padrões, né? Igual a gente estava falando aí de carreira. Não é porque o pai ou a mãe, ou o tio, o avô, alguém, a família seguiu um determinado nicho de carreira que a pessoa também tem que seguir. Às vezes não é o sonho dela. Ela não é, né, não quer aquilo. Às vezes a gente deposita no outro os sonhos da gente. E chega uma hora, Daiane, que a conta chega. E pesa, né? Pesa. Chega uma hora que eu tive um amigo, o Fernando Joias, ele faleceu, mas eu lembro a última conversa que ele teve comigo. Né? E na época eu nem tinha estudo, mas como eu te falei, eu sempre conversei muito com as pessoas. Atento, né? Sempre. E aí eu lembro dele sentar no banquinho do estacionamento e falar assim: por que eu sou ourives? Só porque meu avô era, meu pai era, e aí eu fui seguir pelo mesmo caminho, porque meus tios eram. E eu lembro que ele chegou assim e falou assim: hoje eu vou sentar nesse banquinho. Era um estacionamento que a gente tinha e sempre tinha gente nesse banquinho. Sentava lá para conversar. E a esposa dele chamava ele e ele falou assim: olha, eu não vou. Hoje eu quero sentar, eu quero saber o que tem nesse banco aqui, que todo mundo senta aqui e passa horas conversando. E infelizmente, né, foi a última conversa que eu tive com ele. Naquele final de semana eles saíram em viagem e ele chegou a falecer, sabe? Ele teve um problema de saúde e faleceu. Mas eu nunca esqueci dessa frase dele. Por que eu sou isso? Então, quer dizer, chegou um momento da vida dele que pesou. Que tipo assim, por que eu escolhi isso? Por que eu não escolhi outra coisa? Só porque minha família inteira era isso? Então, não adianta se subestimar e achar que assim, não, eu não vai pesar. Vai. Você precisa se conhecer e saber o que realmente você quer ser. Se você quer ser a mesma profissão que sua família teve, tá tudo bem. Mas desde que isso seja uma escolha real sua. Não você seguir um padrão que tem que ser aquilo. Maravilhoso. Ai, que banquinho incrível. Eu queria ter sentado nesse banquinho, viu, também. Karina, vamos falar então dos caminhos práticos, né, para essa mudança comportamental, a nossa autoconsciência melhorar e isso impactar, né, na nossa convivência ou até mesmo na liderança, né, daqueles que querem ser líderes. Por exemplo, um dado complementar foi de um relatório do Fórum Econômico Mundial de 2024, onde esse relatório mencionou que as habilidades comportamentais como empatia, comunicação, adaptabilidade estão entre as mais exigidas para o futuro do trabalho. Como que você enxerga isso? Super necessário, né? Se a gente não tem empatia com o outro, como é que a gente vai conviver? Porque igual você falou, existe a relação, Sim. né? A gente relaciona com pessoas o tempo todo, então a gente precisa ter empatia. E a gente precisa saber se comunicar com o outro. Porque a gente é responsável, sim, para como que o outro entende o que a gente está falando, né? O contrário daquilo que a gente ouve, hein? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. Essa frase, muita gente gosta de repetir ela por aí, então não é bem assim. Não é bem assim. A gente é responsável, sim. A gente precisa passar para o outro uma comunicação que ele vai entender o que a gente está falando. Sim. É o que a gente falou aqui no começo. Não adianta eu chegar aqui e falar uma comunicação mega difícil
sabe? Não porque eu sou estudada, porque eu sou não sei. As pessoas vão entender o que eu tô falando? Não. Não. Então não adianta, eu tenho que ser o mais prática possível para qualquer pessoa entender o que eu tô Justo. querendo passar para elas. Então, isso aí é essencial. E qual que é o outro ponto que você falou? Adaptabilidade. Excelente também. Porque se a gente não está preparado para se adaptar, como que seria na pandemia? Até porque as coisas saem do eixo o tempo inteiro, né? Então a gente precisa realmente se adaptar às coisas. Se a gente quer ser líder, que é muito diferente de chefe, ser chefe é muito fácil, gente. Eu chego aqui, Daiane, faz isso, isso, isso e isso. Exato. Só mandar, não é assim que funciona. Quantos funcionários vão ficar ali? Ninguém. Então, ser líder é saber entender a Daiana para saber como que eu, como líder, posso te ajudar a você a crescer ali dentro, né? Então, isso aí é tudo muito importante Perfeito. e necessário. E o que mais trava uma pessoa na hora, por exemplo, de mudar? Eu reconheço a mudança, eu já enxerguei isso com clareza, mas ainda estou tendo uma trava ali. Seria o medo, ou então a falta de prática? Medo, e principalmente porque quando você muda, tudo muda. Então, se eu tô casada, eu mudo ali alguma coisa, meu esposo vai, pera lá, tem alguma coisa diferente. E as pessoas começam a mudar ao seu redor. E muitas das vezes as pessoas não querem mudar com medo da resposta do outro. Então, por exemplo, se eu sou muito mandona em casa, Sim. se eu baixar a guarda, aí às vezes eu vou ter medo, não, aí meu marido já não vai fazer o que eu queria. Então, esse é o problema, porque as pessoas sabem que quando você vai mudar, as outras pessoas também vão mudar. É automático, não tem como não mudar. E o medo de como isso vai ser, já que ela está acostumada a viver naquele mundinho ali. Gente, nossa, veio tanta coisa na minha cabeça agora. Porque assim, eu vejo algumas pessoas com essa dificuldade, esse medo da mudança, por um certo comodismo, né? A pessoa tá confortável, tá na zona de conforto dela ali e não quer mudar. Mas às vezes implica uma situação que faz com que ela tenha que mudar. E a gente vê, igual você falou, esse impacto, esse desconforto até, da pessoa ter que fazer uma mudança. E assim, tanto que ela passa a focar mais nas dificuldades da mudança do que nos pontos de positivo que essa mudança pode trazer para ela. Muitas doenças vêm daí. Porque se eu sou a pessoa doente, tá todo mundo fazendo para mim. Se eu melhorar, as pessoas vão parar de fazer. Então, olha para você ver, até E vice-versa também, e né? vice-versa. Se eu adoeci, preciso que alguém faça alguma coisa para mim e eu estou habituada a fazer sempre. Aham, Eu falo isso por mim, gente. Há um tempo atrás eu vivi isso. também. Por quê? Porque aí já vamos falar de outro perfil. Eu gosto de ser a boazinha que tô sempre fazendo tudo para todo mundo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nesses comportamentos e aonde que a gente se põe, porque a gente vive aquilo que a gente procura, Exato. né? E como eu falei, algumas pessoas procuram estar doente, outras procuram ser a salvadora, né? Eu quero que as pessoas ao meu redor fiquem doentes para mim poder estar cuidando delas. Gente, verdade. Inclusive, essa frase está no seu livro, né? Porque eu li. Aí fez o Eu dever de li. casa. Gente, seu livro se transformou-se no meu livro de cabeceira. Eu tenho a Bíblia do lado da minha cama, sempre, né, tiro ali meu tempo de leitura e de meditação da Bíblia, que eu acho extremamente necessário, importante. E o seu livro está lá em paralelo. Olha, Eu que estou com honra. outros livros que eu estava lendo, eu coloquei eles de lado, falei assim, ó, essa leitura aqui espera um tiquinho. E me apeguei ao seu. E de fato, assim, que leitura gostosa de fazer, Karina. Parabéns desde já pelo seu livro. Eu vou mostrar para vocês, tá, gente, o livro da Karina. Mas assim, ele é maravilhoso. Tanto igual eu te falei aqui no início, em off, pela linguagem dele, a forma como ele aborda os pontos a serem analisados. Realmente faz você parar para analisar, meditar, falar, opa, será que isso aqui tem a ver comigo? Eu posso melhorar nisso aqui? Né, ele é claro, ele é objetivo e ele te convida. Eu falo assim, ao mesmo tempo que ele abraça as suas questões, as suas dores, às vezes, ele também te convida a dar esse impulso de falar assim, opa, peraí, isso aqui é pra mim, eu vou mudar. Sair dessa zona de conforto. Exato. Não, ficou perfeito, maravilhoso o seu livro. Eu gostaria que todos os escritores tivessem esse tato, sabe? Que você teve quando você escreveu o seu. Porque, assim, ficou uma leitura leve, gostosa, embora muito, mas muito, assim, necessária e prática.
Nossa, que honra, fiquei até sem Muito palavras bom. agora. Eu tô amando, já tô Muito assim, grata. daqui a pouco eu tô acabando ele, mas eu falei, a hora que acabar eu vou ler de novo. Porque assim, eu tenho esse negócio com a leitura, eu acho que mesmo que você já tenha lido um livro, principalmente esses que mexem muito com a questão psicológica, emocional, que traz essas mudanças na gente, e, né, não é uma história contada, montada, trata muito da nossa história de vida, né, Aham. de quem nós somos. Em cada momento de vida que você vai ler esse livro, ele vai te impactar de uma maneira diferente. Então eu É, gosto de ler de novo. eu também sou assim. Eu gosto de reler. Porque aí é igual você tá falando, você vai ver de uma forma totalmente Sim, diferente. Às vezes passou alguma coisinha ali que você não viu, e na exato. segunda leitura você vai conseguir ver aquele Eu resultado. amo, amo. Muito obrigado. Foi um maravilhoso presente que você me deu. Amei. Ah, que bom, fico Estou muito amando. feliz. Fico muito feliz. E Obrigada. vamos falar uma coisa aí que acontece muito ultimamente, que é a autocobrança. Hum, Eu falo que eu acho que eu nunca vi, assim, uma demanda tão grande em tudo na vida da gente. E tem essa sensação de sempre assim, eu não fiz o bastante. Eu costumo brincar que quando nasce uma mãe, nasce uma mulher culpada. Ah. Porque a gente nunca acha que fez o suficiente. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que isso está em todos os gêneros, em todos os aspectos da vida do ser humano, né? Aham. A gente está tendo sempre essa necessidade de mostrar mais, de ser capaz de mais, de entregar mais. E vem uma cobrança de eu não tô dando conta. Mas ao mesmo tempo eu tinha que dar. Mas será que tinha mesmo? Como que isso afeta a gente? Então, as pessoas estão muito acostumado a ver palco, né, e não ver os bastidores. Então é Sim, tudo muito lindo chegar ali no podcast e achar que isso aqui veio assim: "Nossa, eu quero um podcast igual da Dayana", e aí ela começa assim, hoje ela já quer estar lá onde você está. Por exemplo, quanto tempo que tem que você trabalha na rádio? vai fazer 3 anos. 3 anos. Às vezes entra uma pessoa amanhã e ela já quer ter o resultado que você tem. Isso não vai acontecer, porque você tem prática. Por mais que a pessoa estude, corra atrás, teoria e prática é muito diferente. Sim, Então é o que eu falo, gente, para de ficar olhando os bastidores dos outros. Porque ninguém tá vendo as suas dificuldades. Sabe? Pegou exato. bonitinho, prontinho ali depois de 3 anos. Nossa, a Daiane, ela é top. Por que que ela tem? Por que que ela consegue e eu não consigo? Pera lá. Eu brinco muito, eu falo isso, eu falo assim, quem vê palco não vê o corre por trás Não dele, vê, não. não vê os bastidores. Porque às vezes até pra gente produzir um conteúdo, né, para as mídias e tudo, a pessoa vê lá aquele corte, mas assim, não viu ele por trás, o que você teve que fazer, o que você teve que pesquisar, correr atrás, ou até mesmo ela pegou só o corte. Às vezes, no restante do material tem erro, tem coisa que não vai para o ar, não vai para as pessoas verem, mas que faz parte da composição daquele acerto, né? A pessoa só pega o Pega acerto. só o acerto. E aí, com isso, começam as frustrações, né? Nossa, por que que ela consegue e eu não consigo, sabe? Por que que Sim, ela tem de melhor do que eu? E aí, gente, a competitividade, ela é importante, mas não é com o outro. A comparação, ela é muito necessária, mas não é com o outro. É assim, oi, pera lá, como é que estava a Karina ontem? isso. Hoje eu preciso ser uma pessoa melhor. Hoje eu preciso fazer de uma forma diferente, porque se eu tô fazendo todo dia daquele jeito e não tá dando certo, não adianta eu continuar tendo o Sim. mesmo comportamento e achar que vai dar certo, porque É não até lógico, né? é lógico. Eu preciso mudar meu comportamento para me mudar os meus resultados. Sim. Então, é essa competição que tá acabando com as pessoas, estão fazendo muito frustradas, sendo que elas deveriam competir, como eu disse, com elas mesmas, né? Opa, ontem eu fiz isso, não foi muito legal. O que que eu posso fazer hoje de diferente? Agora, sobre ser mãe, né, aí já é uma forma diferente, porque assim, quando a gente tem um filho, é um amor que a gente jamais sentiu na vida. E a gente quer ser perfeito. Sim. A gente gostaria de tirar todas as dores dos nossos filhos, e eu tenho certeza que toda mãe passou por isso, né? A gente gostaria de pegar tudo para nós. Então a gente sempre se sente que a gente poderia ter feito algo melhor. Né? Então aí já é diferente da comparação. É só porque o amor é tão grande que a gente não sabe nem lidar com aquilo ali. A gente, sabe, a gente Sim. queria pegar tudo, a gente queria suprir tudo. E não é fácil. Mas Não. eu falo que por trás de uma mãe que ainda que se sinta culpada, tem uma mãe que ama muito e está tentando o máximo dela para dar o seu melhor. Porque é assim que a gente faz, né? Todos os dias, né? Todos os momentos.
E é incrível, incrível, realmente, assim, esse elo que a gente tem com os filhos da gente. Eu Nossa, falo que vai além. Eu costumo brincar, eu falo assim, gente, eu antes de ser mãe, para começar, eu não queria ser mãe. Depois, quando eu tive a notícia que eu não poderia ser mãe, aquilo ali me deu uma frustração muito grande, porque fugiu do meu controle. aham, Uma coisa era estar na minha escolha, eu não querer. A partir do entendi. momento que bateu em mim, não, você não pode, eu falei, que isso? Não, não é assim que funciona. Eu que decido isso. O corpo é meu, eu que vou decidir isso aqui. E Deus é que sabe de todas as coisas, e eu falo que o Brian é o meu milagre de vida. Ele me transformou, assim, de todas as maneiras, me transforma todos os dias. E eu falo que ele é minha maior faculdade. É com ele que eu aprendo constantemente. E, assim, é um amor que embora eu não queria, eu não me vejo hoje sem. E Uhum. cada dia que passa aumenta mais. Tem hora que a gente para até pensa assim, "Não, mas vai caber em mim?" Aham. Não é? Parece que a gente vai explodir de É. tanto que a gente ama eles. Ai, é incrível. Eu falo, é maravilhoso. Só É, Deus mesmo para ter dotado a gente com essa capacidade de ser Ó, mãe. eu acho que é o maior presente, assim, sabe, a maior dádiva que nós Sim, mulheres tem. Para os pais é bom, mas não, sim. não é a mesma coisa que Não se para nós, compara. não se compara. Então, assim, nossa, eu lembro da época de amamentação, sabe? Era algo que os médicos, não, não faz isso. Tipo assim, né? Na época eu tinha problema de saúde, falaram, você precisa mais do remédio do que eu. Falei, isso vocês não vão tirar de mim, não. E eu realmente eu segurei até 9 meses, até esse momento, porque é um momento Sim, mágico, é algo assim, é momentos que não tem como. É o que você falou. Cada momento, cada fase da vida dos filhos da sim, gente é algo que a gente acha que não vai superar mais, mas sempre verdade. supera, né? Não, e sempre olhando com aquele. Igual outro dia, meu filho estava olhando os videozinhos, as fotos dele bebê. Aí ele, mãe, quem que era melhor? Eu aqui ou eu agora? Eu falei, filha, é tudo ótimo. É você, é perfeito, é É, tudo muito bom. é verdade. Mas que dá uma nostalgia e aquela vontade assim, ai, vontade de pegar esse bebezinho de novo no colo, né? Dá, está A mesmo. gente tem essa vontade, porque engraçado que a gente não vê, mas passa rápido, Voa. Né? Eu né? tenho aí um filho de 18 anos e um de 11, e eu brincava com eles que eu tinha que ter congelado eles, né? Que Aham. aí cresceram tão rápido. Tem que aproveitar, porque cresce muito rápido. E falando das nossas relações, desse aproveitamento, como que a gente pode fazer no nosso dia a dia e nas nossas relações, tanto pessoais quanto interpessoais, para lidar melhor uns com os outros, para a gente melhorar os nossos hábitos e de uma forma, igual eu costumo dizer muito aqui no podcast, melhorar a sociedade como um todo. Né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente melhora a si, a gente melhora os que estão à nossa volta e isso vai progredindo para a nossa sociedade e quisera, né, para o mundo, para chegar no ponto que seja um mundo, né, melhor para a gente viver. É se conhecer e ter empatia. Né? Porque os outros também carregam crenças e carregam traumas. Sim, E às vezes o que a gente fala com o outro, como eu disse, né? Às vezes a pessoa fala com a gente, mas às vezes é nós que estamos cutucando na ferida do outro. verdade. E ali o outro vai explodir. E muitas vezes a gente não tem empatia com isso, né? Então eu acredito que a empatia, ela é muito importante para isso. E como que eu posso treinar esse tipo de comportamento? Porque não é uma qualidade que a gente nasce dotado com ela. É parar um pouquinho. A gente tem a mania, Daiane, de sair estourando, puf, deixar tudo, tem que ser tudo rápido. E quando a gente respira, a gente para um pouquinho, faz uma respiração mais longa, um pouquinho, a gente volta para o momento presente. Então, tira a gente daqueles traumas, aqueles assim, eu tenho que revidar, né? Então, a questão é parar um pouco, né? E eu vejo como a necessidade, a importância, vamos dizer assim, de fazer uma meditação todo dia, igual você falou, sabe? Parar e analisar como que foi meu dia hoje. Como que eu posso ser melhor amanhã? Sabe, o que que hoje eu tive de ponto positivo, mas o que que hoje eu me deixei me levar pelas minhas emoções, Sim. para que no outro dia você possa ser uma pessoa melhor. E ir treinando. Tudo que você vai treinando começa a ser um hábito, né? Começa você fazer com muito mais facilidade. Hoje, coincidentemente, eu estava vendo uma neurocientista, eu esqueci o nome dela agora, mas ela é inclusive premiada, assim, muito estudiosa, e ela falou justamente isso. Dar pausas no dia de 3 minutos Uhum. tem um efeito muito mais benéfico do que a pessoa, às vezes, passar horas diante de um profissional num consultório médico. Que às vezes a pausa vai ajudar a pessoa a enxergar na volta dela ali, tô no trabalho, tô saturado, ou tô cansado, tô com a mente exausta. Para 3 minutinhos. Respira fundo.
Observa a sua volta. Veja um ponto que você tem para agradecer. De algo que foi positivo. De algo que você conseguiu fazer. É igual ela falou, é coisa assim, 3 minutinhos passa tão rápido. Pega o telefone, às vezes você fica horas ali e nem se dá conta. Aí se você fazer essa pausa de 3 minutinhos durante o dia, ao longo do seu dia, você já consegue, né, ter, acho que, essa consciência que a gente perde, acho que, ao longo do dia, porque a gente meio que entra, né, Karina, no piloto automático e vai Automático. embora, né? E o tanto que isso vai aumentar a sua performance. Né? Porque, na verdade, você pensa assim, não posso parar 3 minutinhos não, porque eu tenho que fazer isso aqui, porque tem que ser tudo muito rápido. Na verdade, quando você para um pouquinho dessa pausa, você volta com muito mais energia. Né? Então, isso aí é mega necessário, o que ela falou é super importante. Pena que as pessoas, igual eu falei naquele dia, né? As pessoas, elas passam na vida. Elas vivem a vida como se ela não tivesse fim, Sim. sabe? Que precisa ser tudo assim atropelado. Você pode ver hoje, você vai às vezes, como você comentou aí de celular, às vezes você está num restaurante, você vê famílias que cada um está no celular, não tem mais comunicação, não tem mais, sabe? Estão perdendo isso e não estão vendo. A verdade é essa. E não estão vendo o que estão perdendo. Não, e assim, muitas das vezes eu vejo algumas pessoas, por exemplo, eu até comentei isso outro dia com um colega aqui de podcast. Falece alguém muito amado, muito querido da vida da pessoa e a pessoa, né, se culpa, se lamenta. O que é normal, creio eu, faz parte desse processo de luto. Mas por que que a gente não vira essa chave, não trabalha antes, né? Por que que eu não passo mais tempo com as pessoas que eu amo? Outro dia faleceu um familiar meu e naquele momento a família se reuniu. Uhum. E ali a gente conversando, um dos meus tios falou assim, engraçado, para a hora da morte a gente encontra tempo para se reunir. Mas para conviver, dar risada, fazer uma refeição juntos, a gente nunca tem tempo. Tá sempre na correria, sempre trabalhando, cada um com seus problemas e com a mexida da vida e não se encontra. Aí aquilo ali me, sabe, quando te toca, eu falei assim, gente, não é que ele tá mais do que certo? Porque na hora, né, enterrar aquela pessoa amada, prestar aquela última homenagem, se fez importante a ponto de parar todo o resto. Mas por que que enquanto a vida do outro tá ali, latente, tá pulsando, a gente não prioriza isso também como algo de muita importância para viver esses momentos, né? Então, assim, infelizmente, a gente vê que a demanda que a gente tem hoje em dia acaba fazendo com que essas coisas aconteçam. Mas é preciso a gente realmente fazer essas pausas, né? E fazer elas enquanto tá tempo, né? Não no momento de dor. Porque a gente vê nesses momentos de dor, as pessoas, nossa, eu tenho que repensar na minha vida. Mas às vezes já é tarde demais, né? Às vezes a pessoa que você está perdendo ali era uma pessoa muito importante e não vai dar tempo mais de você refazer. Sim. Então, é necessário a gente olhar para isso todos os dias. É o que você falou, tirar 1 minutinho, 3 minutinhos, sabe? Opa, pera lá, o que que eu posso fazer? E eu falo, às vezes a gente passava no Cajuru, a avó do meu esposo morava lá, e ele falava assim, nossa, ela acha ruim se a gente for lá rapidinho. E eu falava com ele assim, é preferível um rapidinho do que não ir. Nós estamos aqui, às vezes a gente tinha de voltar, tipo assim, questão de trabalho, vamos para o horário de almoço ali, nossa, vamos lá rapidinho. É melhor ir esse rapidinho, sabe, do que não ir. Exato. Pelo menos ela ia ver a gente um pouquinho, a gente ia ver ela. E isso é muito importante. Você comentando sobre isso, você me fez eu lembrar de um morador de rua. Eu sou uma pessoa, Daiane, que eu acredito que ninguém tem tudo que não possa receber nada. Sim. E ninguém tem nada que não possa doar nada, né? Verdade. Então, assim, na minha época de juventude, a gente entregava sopa na rua, para os moradores de rua. Sim. E eu nunca esqueci uma pessoa que virou meu amigo, vou ser bem sincero, Olha. quando você é o Barba, infelizmente ele faleceu depois de 1 ano, mas virou meu amigo mesmo. E eu lembro dele direitinho na porta da Slap, lembra quando tinha Slap ali? E aí a gente entregando sopa, tá? Ele falou que ia visitar o filho no Rio de Janeiro, e ele ia a pé, né? Porque não tem carro nem nada, e que ele ia andando. E uma das meninas que estava com a gente virou para ele e falou assim, nossa, é longe, hein? Ele olhou bem para a cara dela e falou assim, aqui, quando a gente ama, não existe distância. E aquilo me marcou tanto que eu nunca esqueci, porque eu falei assim, gente, quantas vezes a gente não arruma tempo, a gente tem o carro ali, a gente, sabe, a gente acha que é longe, a gente tá tudo aqui na cidade, olha para você ver. E aquilo foi uma virada de chave na minha vida.
E realmente, igual eu tô falando, é uma pessoa assim que, né, eu acompanhei o resto da vida, assim, é uma pessoa que eu chorei muito quando faleceu. As pessoas falam assim, não, mas ele era um morador de rua. Não, ele tocou meu coração e era uma pessoa que realmente eu tinha como um grande amigo. Esses estigmas é uma das coisas que me incomoda muito, pra ser honesta com você. Porque eu acho assim, é um morador de rua, é um mendigo, igual às vezes a gente brinca, ou usa o termo, né? Mas assim, é um ser humano. A gente não sabe a história por trás daquela pessoa, né? A gente não sabe os obstáculos que essa pessoa teve que enfrentar, as dificuldades. Por que que ela chegou ali? Eu já vi muitos casos dessas pessoas que hoje vivem em situação de rua e foram enganadas, Uhum. por golpistas aí, pessoas estelionatários que foram lá e tiraram tudo delas, né? Ou então a pessoa sofreu uma perda muito grande e aquilo ali dilacerou ela, que às vezes ela entrou num vício e ela foi se dispondo de tudo até chegar num ponto de não ter mais nada. A dor consumiu ela, né? E fez com que o vício apoiasse isso ainda. Então, assim, a gente não sabe, né? Igual você falou, Por as quê? dores, o trauma, o que que o outro tá carregando. É uma coisa que eu falo muito com meu filho, e isso ele também reforça muito comigo, que é a questão da gentileza, né? Da gente ser gentil com as pessoas. Porque você não sabe nunca, por trás, às vezes, no sorriso, mesmo que, assim, aquele sorriso às vezes amarelo, mas o esforço que a pessoa fez ainda para te dar aquele sorriso. Era o melhor que ela tinha para te entregar naquela hora. Ou às vezes ela não tinha força nem para isso. Então, assim, é ser gentil com o outro mesmo. É o que você falou da empatia, né? Da gente realmente pensar na dor do outro, ou se colocar no lugar do outro. Ainda que você não saiba a história do outro. E no final, a vida, a gente nunca sabe de quem que a gente vai precisar Sim, também, né? Eu vejo as pessoas, às vezes, tanto nós julgando os outros, às vezes é aquela pessoa ali que você está julgando que vai te sim. socorrer no momento que você mais vai precisar. Eu falo que, por um momento, a pandemia, ela nivelou todo mundo, né? Porque, assim, a gente viu pessoas com uma fortuna enorme morrendo por falta de ar. Aham. Eu lembro que a filha do dono do Banco Central da Espanha chegou a mencionar isso. Falou, é incrível, meu pai tem tanto dinheiro e morreu por falta de ar. Uma coisa que é de graça, que Uhum. tá aí, ó, para as pessoas respirarem, que uma pessoa que com muito menos condições que ele tem, e ele morreu por isso. Então eu falei, gente, realmente a pandemia veio num modo que nivelou todo mundo. E eu pensava que depois da pandemia, a gente conseguiria tirar melhor esses aprendizados para continuar, né, dando sequência na vida. Mas parece que muitas pessoas se desaperceberam disso. Ficou pior para Passou, muitas ficou para pessoas. trás. Então, tipo assim, já não me afeta mais isso, então daqui bola para frente. Óbvio que a gente não quer que as pessoas fiquem, né, sentindo uma dor, vivendo aquele momento que foi difícil para tantas pessoas, principalmente para aqueles que perderam entes queridos. Uhum. Mas eu tô falando no sentido assim, e o aprendizado que a gente carregou disso também não valeu de nada, né? A É. gente só, passou, esquece, segue no piloto automático e vai embora. Infelizmente, mas foi, né. E acabou que, afastou mais ainda as Sim, pessoas, né. Você pode ver que hoje muitas pessoas agora que eles não arrumam tempo mesmo, verdade. né. Então para muitas pessoas foi pior. Vamos mudar isso, né, gente? Vamos virar essa chavinha. Vamos? Combinados assim? Karina, me conta uma coisa. A gente falou aí sobre PNL. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal de casa entender o que que é o PNL e como que ele ajuda nessa mudança de comportamento. Tá. A PNL é a programação neurolinguística, né, o que a gente falou. A nossa mente, ela pode ser reprogramada quantas vezes forem necessárias. Então, eu me reprogramei hoje, olha, isso aqui não estava bacana, eu me reprogramei. Não ficou 100%, dá para me reprogramar de novo, de uma outra forma. Então, Excelente. então a neurociência, né, juntamente com a PNL, o trabalho dela é isso, é buscar esse conhecimento para reprogramar as pessoas e treinar elas de uma forma diferente. Você falou aí do Augusto Cury mais cedo, né, a gente Aham. conversando, e eu acho muito incrível que ele fala uma coisa assim, que a nossa mente, ela sabota a gente o tempo inteiro, Tá, bota. né, que sempre quando aí ele tem inclusive um método que agora eu não me recordo, mas é se a gente chegou a pensar em alguma situação, a gente parar e se questionar: "É realmente assim?". Principalmente quando, essas situações nos impõem limites, de algo que às vezes a gente quer muito, porque a nossa mente, a autopreservação, né, é até da nossa natureza. O ser humano, a gente, né, tenta se autopreservar o tempo inteiro.
E com isso, muitas das vezes, a gente se bloqueia de dar passos que vão levar a gente para outras direções e que vai ser muito positivo. A gente se trava, Trava. porque a mente vem criando essas peças, colocando a gente nessa posição de se auto-sabotar. Eu vejo isso muito. Uhum. E eu vivo, às vezes, isso muito. Já vivi mais e ainda vivo. E a gente vê muitas outras pessoas também vivendo isso. A PNL é uma chave, é uma ferramenta que a gente pode dizer que ajuda a dar essa destravada? 100%. Vou tentar explicar de uma maneira prática a questão, como você falou, né? Existe o fato e existe a visão de mundo, que é totalmente diferente. Então, imagina que a gente desceu aqui para ir embora, a gente está ali fora, um grupo aqui de 4 pessoas, um cachorro veio e enfiou na frente de um carro e o carro atropelou esse cachorro. Cada um de nós vamos ter uma visão diferente. Um vai achar que a culpa é do dono que deixou o cachorro solto na rua. O outro vai achar que a culpa é do motorista do carro que não prestou atenção. O outro vai achar que a culpa é do cachorro. E por que cada um vai ter uma visão, sendo que o fato é o mesmo? Porque vai ser baseado nas nossas janelas, como diz o Augusto Cury, fala, que está lá atrás. O que são essas janelas? São as nossas crenças que a gente carrega lá desde a infância. Então, quando ele fala sobre isso e a PNL ajuda, é o quê? Você vê de uma forma diferente. Pera lá, mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que aconteceu? E entender por que cada um teve uma visão diferente. Então, pera lá, não é só o fato. É porque a gente está abrindo janelas lá atrás que fez a gente lembrar e colocar a culpa em pessoas diferentes. Sim. Então, eu gosto de dar esse exemplo porque ele é muito prático, né? Para a gente poder entender. O fato a gente não muda, mas a visão de mundo é nós que escolhemos. Então, o PNL, tanto a hipnose, o que ele vai fazer? Ir lá naquele fato. Mas pera lá, era assim mesmo? Porque às vezes você chega e fala assim, minha mãe me maltratou quando eu era pequeno. Mas pera lá, foi isso mesmo? O que aconteceu? O que realmente de fato aconteceu? Como sua mãe estava naquele momento? Como você estava? O que foi feito? Tá entendendo? Pra gente entender o que realmente aconteceu. Porque muitas das vezes é só sua visão de mundo. Não é realmente nossa ótica um fato. não compreende toda a amplitude das coisas e também não é toda a verdade. Né? Não. A gente acredita como verdade absoluta. Sim. Né? A gente põe... Você vê, às vezes as pessoas falam assim, eu lembro quando eu tinha 2, 3 anos. Não lembra. Né? Até os 4 anos, ninguém lembra de nada. Mas às vezes seus pais ou alguém ali te contou uma história tão convincente que você lembra até de detalhes. Verdade. Mas é porque alguém criou aquela história na sua mente. Porque consciente, você não lembra. Tá tudo guardado lá no subconsciente. Mas consciente não tem como ninguém lembrar, né? Isso já foi provado cientificamente. Então, é isso. E por que o nosso subconsciente, ele nos sabota? Porque ele não foi feito para o sucesso. Ele foi feito só para a sobrevivência. Você pode colocar aqui do meu lado aqui uma cadeira 1000 vezes melhor do que essa. A de cá faz massagem, a de cá, não, ela é muito Nossa, vamos melhor. Uma dessa aqui, hein? Tá ouvindo, né, Gabriel? Eu não vou levantar dessa para ir mesmo sabendo que a outra é 1000 vezes melhor se essa não estiver me incomodando. Não tiver alguma coisa que me pinicando, ou me furando, me espetando, eu não vou levantar. Por quê? O meu cérebro quer somente a sobrevivência. Eu tô viva aqui. É a lei do menor esforço. Pra que eu vou levantar para ir pra outra? Mas a outra não é 1000 vezes melhor? Mas eu tô aqui na minha zoninha de conforto e tá tudo bem. Né? Então, por isso que a gente precisa relutar com nós mesmos. Nosso maior amigo está dentro de nós, mas o nosso maior inimigo também. O meu trabalho como treinadora comportamental não é falar o que você tem que fazer. A resposta está dentro de você. Eu só vou fazer você acessar algo que você não está vendo. E muitas das vezes o seu subconsciente está te sabotando e fazendo virar um ponto cego. É maravilhoso. Karina, me fala uma coisa. A gente falou aí sobre a questão das lideranças, né? Inclusive, você tem um trabalho né, com os líderes. Me explica como que esses líderes poderiam melhorar, talvez, a forma como eles lidam ali com os seus subordinados, para que as suas equipes tenham comportamentos mais saudáveis. Até porque a gente vive uma era aí de burnout, né? Que é um esgotamento muito grande, onde a pessoa ela já não consegue render. Não é só, tem gente que fala assim, mas só cansaço, eu sinto que o burnout vai além disso, né? A pessoa, ela perde funcionalidade. Então, assim, ela já não consegue mais. Então, assim, e com essas altas demandas também no ambiente de trabalho, com essa competitividade, essas comparações,
essa sobrecarga toda, a gente vê que alguns líderes também têm tido essa dificuldade para lidar com as suas equipes e até mesmo para realmente, assim, induzir eles a ter o comportamento adequado. Às vezes eles próprios também precisam passar por essa mudança, né? Então, o que que eles poderiam fazer? Então, muitas das vezes, vou começar a falar sobre o burnout porque eu dei. Então, assim, é muito diferente quando você vive do que quando alguém fala, né? Exato. Eu divido isso com você. Também vivi e é terrível. Eu não tinha força para levantar da cama na época. Você deve ter passado por Sim. isso também, né? Então, o que que é? Nada mais é do que o esgotamento físico e mental. Você não tem força. E quando eu cheguei no auge da minha empresa de brindes, eu ganhei Top of Mind na época, e eu lembro da Jane do Jornal Agora me Sim. ligar e me chamar, e eu só chorava. Eu não tinha força para levantar da cama. Então, quer dizer, eu conquistei o que eu queria, que era, nossa, agora eu tô conhecida aqui na cidade, agora realmente, né, na votação, olha pra você ver, a minha empresa foi a mais votada, eu consegui, Sim. mas eu não consegui buscar meu troféu. Nem o meu certificado, na época, eu não busquei. E eu não esqueço, assim, dos detalhes dela me ligando e eu só chorava com ela. Eu falei, Jane, eu não dou conta. Eu não tinha força, né, para levantar da cama. Então, quer dizer, ele existe e eu falo, não sei se você voltou 100%, porque eu falo que quem deu um burnout nunca mais volta a mesma, Não. sabe? A gente até tenta, mas a energia não é mais a mesma. E é engraçado porque, assim, alguns meses atrás, eu sinto que eu repeti o burnout. Porque eu passei por questões de saúde, uma sobrecarga de trabalho, sobrecarga em casa, né? O meu filho teve o diagnóstico do autismo recentemente, no início do ano. Então, toda a demanda que eu vim, toda a cobrança, assim, juntou, né? Foi aquele todo. Eu senti que eu tive de novo o burnout. E eu sinto que eu ainda estou trabalhando ele para dar aquela respirada e falar assim, não, agora esse episódio passou. Uhum. Mas ainda estou nesse processo. E assim, é engraçado porque assim, até a gente mesmo virar essa chavinha de entender que a dor que nos sangra, às vezes ela é pior do que aquela que tá sangrando, que tá Aham. visível. Porque até pra você, às vezes, falar pro outro, eu tive um burnout. E a pessoa, o medo do julgamento às vezes é muito grande, né? Da pessoa olhar e falar assim, mas que frescura, que é isso? A mãe de 5 filhos que trabalha, que faz isso, não tá aí igual você. Mas cada pessoa, né, tem um corpo, tem uma cabeça, tem uma força física, mental, uma capacidade para absorver certas coisas, aguentar certas coisas, e o outro não. Então, assim, eu falo, gente, é muito difícil. É muito difícil. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é Sim. sinal de coragem, né? Mas muitas das vezes é o que você está falando. A gente vive numa sociedade que acredita que é fraqueza e a gente não procura ajuda. Porque chega uma hora igual assim, você tem que procurar ajuda, Sim. é emocional também, Exato. né? É igual os líderes. Muitas das vezes, igual você falou, os líderes nem eles estão conseguindo. E aí ficam metas. As metas são importantes? São. Não existe empresa que cresce sem metas. Mas eu preciso entender como que a Daiane está hoje. Realmente ela tá apta para poder correr atrás dessas metas aqui? E pera lá, qual que é a verdadeira motivação da Daiane? Eu vou mais profundo agora. Sim. Porque às vezes eu acho que é só você aumentar seu salário, e às vezes não é. Às vezes a Daiane só precisa que eu chegue perto dela e fale assim, no Daiane, mas aqui, você é top. E a gente não vê isso dentro das empresas. É uma né? cobrança, eu vejo assim, uma cobrança muito grande e um reconhecimento de menos. Eu falo, às vezes é uma coisa tão mínima, mas você chegar pra pessoa e falar assim, olha, fulano, desde quando você tá aqui pra agora, você já evoluiu muito e contribui muito pra nossa empresa. Você não fez nada demais, você não colocou a pessoa num pedestal, mas reconheceu e valorizou o que ela fez nesse processo, no tempo que ela tá ali, te prestando o serviço dela. Em contrapartida também, eu vejo muitas empresas, às vezes, culpando o funcionário de ter ficado doente. Se você continuar assim, infelizmente eu vou ter que te desligar da empresa, né? Porque, assim, a gente entende, as empresas precisam de pessoas funcionais, de pessoas que tenham capacidade de render aquilo que a empresa precisa para continuar operando. Só que ainda lidamos em 100% praticamente
em todos os ambientes com pessoas e não com máquinas. Né? As máquinas têm vindo desenvolvendo, a gente fala muito dessa questão da máquina no momento ocupar o lugar do homem, mas ainda assim vai ter um homem para ter que operar essa máquina, para fazer manutenção dessa máquina. Então não vai, né, ocupar 100%. E eu ainda vejo essa culpa que às vezes o trabalhador tem de estar doente, né, de não ter essa acolhida, de não ter esse suporte. E eu vejo que é uma das coisas que a gente precisa ainda melhorar muito no nosso sistema de trabalho, sabe? Nas empresas, nos funcionários. A gente precisa falar mais disso, entender mais e dar esse suporte. Porque as pessoas adoecem por um motivo e não é escolha delas. Não. Eu duvido que se a pessoa puder escolher, vai falar assim, ó, eu vou ficar doente hoje, amanhã eu pegar um atestado, não vim trabalhar, tá? Eu falo, gente, ficar em casa doente é uma das piores coisas que tem. E como eu tô falando, né? Às vezes é questão da motivação e a Sim. questão, como você falou, da valorização. Exato. Eu dei treinamento em algumas empresas, não vou, né, falar o nome, até multinacionais. E naquela época, a gente triplicou as vendas depois do treinamento no mês. Triplicamos. Que incrível. E aí me chamaram na empresa. Me chamaram para poder me contratar, o gerente ir embora, e ele queria que eu gerenciasse as empresas. E eu lembro que eu cheguei perto. Primeiro ele perguntou ao meu esposo falou assim, pode até ser, mas ela não vai querer não. E aí eu cheguei, ele falou assim, você não quer saber nem o valor do salário? Falei assim, não tem interesse. E aí eu fui contar para ele um pouco, né, do Minuto Conta, e que isso é um propósito de vida, não é, como eu falei, não é questão só de trabalho. E eu falei, por que você não contrata alguém aqui que já trabalha com você? Olha pra você ver, eu cheguei agora, você já tá me dando uma credibilidade que tem gente que tá aqui lutando pela empresa há quanto tempo? A nossa cultura valoriza muito fora e não a prata da casa, né? Isso. De forma geral. 100%. Daiane, às vezes eu faço palestra fora de Divinópolis, eu sou muito melhor recebida do que aqui. Sabe? O pessoal faz fila para pegar autógrafo comigo ali na questão dos livros, para tirar foto comigo. E por que aqui não? Porque eu sou daqui. Então as pessoas olham, né? Infelizmente, aí eu falo assim, nem Jesus fez fama na cidade dele, não é a gente que tá querendo fazer. Mas, igual você falou, né? A intenção sempre é procurar o de fora. E aí ele falou assim, não, mas ele falta alguns ajustes assim, e é normal. Uma pessoa que estava ali como um funcionário e vai virar um líder, é normal sim faltar alguns ajustes. Mesmo você que tem todo esse preparo, talvez em algum momento do caminho teria que fazer algum ajuste? Teria, porque, por exemplo, na área dele eu não entendia nada do que eles vendiam, né? E aí eu falei assim, isso que falta? Beleza, traz para mim. E hoje essa pessoa é gerente dessas lojas. Que incrível. Então, assim, mas o que acontece? O quanto que valorizou essa pessoa ali dentro? Então, é um ponto muito grande aí dos líderes, né? Dos donos e dos líderes, buscar ali as pessoas que estão ali dentro já na luta com eles, a valorizar essas pessoas. Porque às vezes essa pessoa só está precisando disso, de você valorizar ela para ela até render mais, porque está faltando essa motivação. Às vezes a gente ouve muito essa cultura do crescimento dentro das empresas. Mas é isso que você falou, chega o momento de dar o crédito para o outro, não tem, às vezes vem outro de fora. Busca outro de fora. E a gente realmente precisa mudar isso. E também entender, igual eu falo sempre da clareza, porque cada um tem uma forma de comportamento. Né? Então, a gente divide em 4 tipos de comportamento. Então, tem aquela pessoa que ela é mais rápida, que ela é mais ágil, que ela é melhor para vendas, por exemplo. Tem aquele outro que ele é mais na dele, mas que ele vai ser ótimo para lidar com planilhas, que o outro não vai ser bom. Então, a gente precisa conhecer nossa equipe para, às vezes, é só um ajuste. Direcionar cada um para o seu ponto forte, para o seu ponto forte. Então, pera lá, a Daiane e a Karina, elas não são ruins funcionárias, elas só estão na área errada. Então pega uma, vamos mudar aqui, vamos para pronto, a empresa vai crescer. Mas é o que falta muitas das vezes desses líderes, né, que acabam sendo chefes, que é só cobrança, sem olhar. Às vezes está na cara dele, que é só um ajuste. O funcionário não é ruim, ele só está na posição errada. Nossa, esse trabalho seu estende de forma assim, para tanto pessoal quanto profissional. E dá uma clareza excelente em todos os âmbitos, né, Karina? O que quebra uma empresa é emocional, né? Não adianta. A pessoa fala assim, porque ela não teve controle financeiro. Não, gente. Tudo nós vamos cair no mesmo ponto. Emocional. Estamos lidando com pessoas, né? Não tem jeito. Tanto para venda, quanto para funcionário, colaborador, quanto para você comprar.
né? Então, todo jeito é o que você falou, pessoas. E a pessoa física, pessoa jurídica, empresa, que quer investir em autoconhecimento, quer investir nesse seu trabalho para ter um retorno positivo, que conselho você daria para ela? A buscar esse autoconhecimento, tanto de si quanto das pessoas que estão ali junto, né? Os colaboradores, buscar sempre o autoconhecimento e estar com o emocional em dia. Porque, como eu falei, o que quebra uma empresa é o emocional. E a partir do momento que você não cuida disso, você vai fazer ruins compras, na hora de vender você não vai ser bom, e aí você vai desandar a empresa. E como eu falei, tudo vai chegar ali no emocional. Tem um filme, o Divertidamente. Ai, ótimo. Agora até recentemente lançou o 2, onde a gente vê muito essa questão das emoções, né? Como lidar. E eu acho muito interessante a forma como conseguiram separar as emoções. Aham. Embora a gente vê que elas estão interligadas, mas você consegue observar elas, né, de forma separada. E você falando aí em questão até das memórias, eu também lembrei lá do filme, daquele momento das memórias recentes, daquelas outras que saem para dar espaço, às vezes há outras que são mais importantes. Então, assim, como que nosso emocional, nosso cérebro, né, tudo funciona de forma muito inteligente. E se a gente conseguir ter essa consciência de fato, essa clareza, a gente consegue ter um funcionamento muito melhor da máquina, que é o ser humano. Não é, Karina? E aí a gente chega em qualquer lugar que a gente quer. A gente consegue realizar. A gente não consegue porque a gente fica preso nesses crachás, nessas crenças, nesses traumas. E a gente não quer olhar para dentro. A gente acha que a solução tá tudo aqui de fora. Por que a gente tem tanto medo de dar nome às coisas? Eu lembro de outro filme infantil, que é aquele Monstros S.A., Aham. que o Mike Wazowski, um momento ele brinca, não dá nome às coisas porque senão a gente se afeiçoa. Mas ao mesmo tempo também parece que a gente dá nome às coisas, parece que transforma elas mais reais. Se há alguma coisa que causa um medo, parece que aquilo ali vai se tornar monstruoso. Uhum. A gente não quer dar nome às coisas. Por que será? Porque se a gente der nome, vai ser mais fácil a gente lidar. Eu tenho uma técnica de hipnose que é isso que eu faço. Eu passo para a pessoa relembrar algum momento muito difícil na vida dela e transformar aquilo em algo. Então ela vai me falar, não, virou tô vendo como se fosse uma pedra, tô vendo Fica como palpável. Por quê? Porque é muito mais fácil você lidar com coisas que você conhece. Como eu falei, a partir do momento que você não sabe o tamanho da sua dor, você não sabe lidar com ela, não tem como você resolver ela. Então, quando você se transforma aquilo em algo que você consegue tangibilizar, sabe, que você consegue ver ali, Sim. é muito mais fácil você resolver. E eu falei pro pessoal, e promessa é dívida, né? Gente, tá aqui o livro da Karina, olha, Karina Andrade, 1 Minuto Conta. Esse livro é maravilhoso. Eu convido vocês a fazerem a leitura, adquirirem o livro. Onde o pessoal consegue, Karina, encontrar o seu livro? Então, hoje ele está sendo vendido na Magalhães Pinto 396. É uma loja toda rosa ali do lado do Cicobi. É o Sim. lugar onde que está vendendo. É uma loja que a gente tem lá também. É a Rosa com Rosa. E lá você consegue comprar o livro. Ou diretamente comigo. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Conta um pouquinho para o pessoal a respeito desse livro e como que essas microdecisões transformam, às vezes, metas em resultados e muda, né, a vida das pessoas. Depois eu quero te comentar uma coisa que eu li aqui na sua dedicatória que eu achei maravilhoso. Ah, não, ótimo. Então, as pessoas querem resultado imediato e grandes demais. Então, elas não buscam, muitas das vezes, elas não dão valor nessas microdecisões. Né? Já atendi diversas pessoas, por exemplo, que, não, eu quero emagrecer 20 quilos e não consigo. Mas quando elas emagrecem 1 quilo, elas não dão valor. Elas só estão preocupadas com os 19 que elas não emagreceram. E aí o que acontece? O cérebro nosso é igual criança. Se você não dá valor a ele, ele fala, pra que eu vou fazer isso? Tem que ter uma recompensa. Tem que ter. É igual criança quando você fala assim, se você fizer isso, eu vou te dar uma bala, eu vou te levar ali. Hoje eu prometi pro meu menino, vou te levar no McDonald's. Sabe essas recompensas? A gente tem que fazer pra gente. E não precisa ser necessariamente coisas de comida. Pode ser... Ou grandiosas demais, ou né? Ou grandiosas demais. Pode ser que hoje eu vou no salão arrumar meu cabelo, porque eu mereço. E quando você faz isso, você precisa lembrar que é o quê? Por conta daquilo que você conquistou. Então, só assim você consegue grandes resultados.
Por isso que as pessoas desistem no caminho. Porque elas já querem tudo imediato e querem, assim, não conseguem ver as pequenas coisas. Sim. Não existe resultado grande sem ter passado pelos pequenos. Não existe ninguém hoje que é grande que não enfrentou as pequenas coisas. Sim. Então, é dar valor nessas micro decisões e nesses micros resultados. Só assim você vai conseguir grandes resultados. Maravilhoso. E uma coisa que eu achei lindíssima que você colocou aqui na sua dedicatória é que você era uma menina tímida, né? E hoje, olha pra você ver, a voz dela ecoa longe. E tem esse livro maravilhoso. Inclusive, tem um projeto, né? Um Minuto Conta, né? E, assim, na sua dedicatória você fala que tem muito mais por vir. Tem alguma coisa aí que você já pode dar spoiler pra gente do que está por vir? Espero que livros estejam inclusos, Então. porque eu já amei esse. O segundo livro, né, já está sendo escrito, que vai ser mais profundamente para empreendedores, para poder alcançar os seus resultados, e treinamentos, né, que a gente já está programando para poder fazer, para poder levar as pessoas a vivenciarem isso, né? Porque nas palestras eles vivenciam, mas é algo muito rápido, né? Por mais que a gente já teve assim inúmeros resultados, né? Uma pessoa, por exemplo, a princesa da Divina Expo, 2 anos atrás, ela ganhou porque ela descobriu que travava ela numa dinâmica minha na palestra. Gente, que interessante. Então, assim, a Larissa, né? Então, ela falava assim, Karina, foi ali que eu descobri. Porque nós, como eu falei, a minha missão é descobrir os pontos cegos. E na dinâmica, ela conseguiu virar essa chavinha dela, né? Que ela já tinha tentado, acho que 3 ou 4 vezes. Então, a gente tem projetos para as pessoas poderem viver uma imersão de 2 dias, que vai ser algo muito mais profundo, que realmente a pessoa vai conseguir descobrir mais esses pontos, vai poder vivenciar melhor. Ah, incrível, me avisa tudo. Pode deixar que eu aviso sim. Eu quero marcar presença. Inclusive, já estou te passando o contato do RH lá da minha empresa. Brincadeira. Agora, pra gente encerrar, eu queria que você deixasse, né, um conselho para a pessoa que se identificou com o que nós falamos, reconhece a necessidade dessa mudança interna, assim, já para hoje. A gente falou sobre a virada de chave e a pessoa sentiu o estralo aqui, ó. Falou, opa, peraí, é comigo, tenho que fazer essa mudança. 1 minuto conta. Aquele que você decide e escolhe qual caminho você quer seguir. A escolha sempre vai ser sua. Viver as tristezas, carregar as dores para o resto da vida ou tomar uma decisão, enfrentar e mudar sua vida de uma vez por todas. Incrível. Karina, muito obrigado pela sua você. visita aqui, a sua presença maravilhosa, com tanto conteúdo bom, de tanta coisa boa para a gente falar. Já deixa o caminho aberto, né, para você voltar, para falar tanto dos seus projetos quando eles já estiverem acontecendo, né, trazer também a novidade do livro quando estiver pronto, quiser deixar o público que nos acompanha ver o seu livro novo também, falar a respeito dele e trazer também mais informações. Porque é muito, muito importante, imprescindível a gente sempre falar dessas mudanças que o comportamento humano exige e que são necessárias, né? Isso. Pra gente poder viver melhor. Eu que te agradeço muito de coração pela confiança, né? Foi sim uma honra enorme poder estar aqui com você. Espero a gente poder ter alguns projetos juntos, quem sabe? Ai, com certeza. Olha, gente, comportamento é uma escolha. E é escolhas que você pode fazer por você. O outro não pode tomar as decisões por você. Eu espero de coração que as suas escolhas abram caminhos para você viver aquilo que você tanto sonhou, tanto almeja e que por algum motivo está travado aí dentro de você. Espero muito que o nosso episódio tenha te auxiliado de alguma maneira. Se você conhece alguém também que vai se sentir impactado, né, vai se sentir identificado, representado aqui pelo que nós falamos, compartilha, não esquece, vai lá nos seus grupos de WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Spotify. Não esquece de ativar as notificações, de curtir, né, de seguir e se inscrever nos nossos canais oficiais para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Eu te vejo no próximo Ladycast e não se esqueça, aqui nós contamos história, a voz pode ser minha, mas a conexão é nossa. Então, esteja presente, porque eu te garanto que no próximo episódio também tem muita coisa boa para você absorver aqui. Até lá!